queremos, Senhor, beber dos teus rios, da tua fonte. Ó Pai, nós entendemos e aprendemos que o teu Espírito, ele passa e ele flui como um rio caudaloso. Ó Senhor, que nesta manhã nós possamos mergulhar no rio do teu Espírito. Ó Senhor, nós queremos ser cheios de ti e da tua presença. Amigo Espírito Santo, esta casa é tua, tu sabes que tem liberdade aqui. Oh, vai enchendo os teus filhos e filhas, vai enchendo nesta manhã. Paizinho querido, vai enchendo, enchendo, enchendo. Amigo Espírito Santo, nós queremos estar navegando em ti. Oh Senhor, vai derramando mais de ti, do teu amor, da tua graça, do teu poder, do teu fogo nesta manhã. Que nós queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser transformados, amigo Espírito Santo. Oraia cheia, candaia da labaxi, candaia da laçô. Vai enchendo este lugar, vai enchendo este lugar. Oh Jesus, sentimos a tua presença, mas queremos mais de ti. Vai enchendo, oh rio do Espírito, vai enchendo este lugar. Vai enchendo as vidas que aqui estão, para a tua glória, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós te amamos. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Ó Senhor, só tu és digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, bendito. Ó bendito de Israel, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o grande eu sou, aquele para qual não existe impossível. Queremos mais de ti, Senhor, queremos mais de ti, Senhor, mais da tua presença. Vai enchendo este lugar, vai enchendo este lugar, vai enchendo este lugar. Ó Senhor, não queremos ter mais controle das nossas vidas, mas queremos que tu dirija a nossa história. Ó Senhor, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Nos conduz, conduz os nossos passos, conduz a nossa caminhada. Ó Senhor, que nós consigamos cumprir o que está no teu coração e que o nosso propósito seja realizado aqui para a tua glória. Ó Senhor, continua a transformar o nosso ser. Ó Senhor, que nós possamos entender que toda ansiedade nós temos que entregar a ti, lançar aos pés da cruz. Ó Abba, papaizinho querido, continua a cuidar de nós. Continua a cuidar de nós, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, Paizinho. Te exaltamos, Paizinho, te agradecemos pelo teu cuidado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo de qualquer problema, tu és a nossa solução. Obrigado, Senhor, porque não há nada que possa querer tirar a nossa tranquilidade, a nossa paz, porque nós entendemos que a paz não é um sentimento, é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de ter te conhecido. Obrigado, Senhor, porque tu escolhestes ir à cruz para nos resgatar e nos religar ao trono do Pai. Recebe a nossa adoração nesta manhã. Recebe a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Vai enchendo o teu povo, vai enchendo o teu povo. Oh, Senhor Jesus. Vai enchendo a tua noiva, vai enchendo a tua noiva. Nós queremos transbordar na tua presença. Ó Senhor, o teu sacrifício não foi em vão. O sacrifício do Cordeiro de Deus não foi em vão, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus.
Aleluia. 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 Se você trouxe a sua Bíblia nessa manhã, sua Bíblia impressa aí de papel, sua Bíblia no seu telefone, sua Bíblia no seu tablet, e você quiser acompanhar junto conosco a leitura do texto, nós vamos ler lá o Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 e 20. Evangelho de João 20, versos 19 e 20. A palavra de Deus assim diz, nos ensina, assim está escrito. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo das autoridades judaicas, Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Senhor Jesus, essa é a tua hora, Paizinho, amigo Espírito Santo. Toma nossos corações, as nossas mentes cativas a Ti, para aquilo que vamos falar nessa manhã e ministrar nessa manhã, venha direto do Teu trono, Senhor, trazendo entendimento, mais conhecimento sobre Ti, sobre a Tua palavra, e que nós, entendendo mais de Ti e da Tua palavra, possamos seguir caminhando, cumprindo dia a dia o nosso propósito, para que alcancemos o nosso destino que Tu tem traçado desde o nosso nascimento, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Jesus, nós te amamos. Essa semana, estudando a Bíblia e estudando esse texto, uma das minhas devocionais, eu chorei muito, que não é uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais quando eu estou ali, eu e o Senhor. Muitas coisas vieram à minha memória, à minha cabeça. Na nossa caminhada na vida, a gente passa por momentos tão turbulentos, momentos tão difíceis às vezes, coisas que a gente não entende, principalmente quando são primeiras vezes. Eu não sei se conjuga assim certo, Maná, você que é professor, mas toda vez que é a primeira vez de alguma coisa, é estranho. Eu não sei quando aconteceu contigo, mas eu lembro comigo assim, acho que nos meus 5, 6 anos de idade eu já consigo ter essa memória de quando eu fui para a escola. Eu devo ter ido antes, mas com 5, 6 anos eu lembro bem. E quando eu cheguei na escola ali, eu lembro aquele frio que me deu na barriga, porque eu não sabia o que ia acontecer. Sabe, era a primeira vez que eu ia estar por um período de tempo maior sem os meus pais, sem pessoas que eram referências ao meu lado, sem a minha família, e eu não queria ficar naquele lugar. E eu lembro o quanto eu chorei, não só num dia, mas durante um bom período, não sei se uma semana, 2, 3, porque aquilo estava muito desconfortável para mim. Eu estava vivendo num ambiente que ia trazer conhecimento para a minha vida. Eu estava vivendo já num ambiente que ia me ensinar, ia começar a me preparar para a vida que eu estaria vivendo, como estou vivendo hoje. Mas como eu era muito novo, eu não queria passar por aquilo. Porque as referências que eu conhecia até então não estavam do meu lado para me trazer segurança.
para me dizer calma, vai dar certo. E quem me dizia calma, vai dar certo era uma pessoa que eu não tinha referência nenhuma, porque eu não conhecia ainda e eu ainda não tinha convivência suficiente para entender que eu podia confiar. E por mais que aquela professora fosse muito amorosa, muito cuidadosa, ela não transmitia para mim a segurança que eu tinha, seja com os meus pais, com as minhas irmãs que ainda eram pequenas, ou com as pessoas que nos ajudavam em casa e cuidavam da gente, não era a mesma coisa. E aquele sentimento de primeira vez, aquele sentimento de estômago embrulhado, sem saber o que ia acontecer nas horas seguintes, tomava conta de mim e eu não conseguia ter paz naquele lugar, porque era a primeira vez que eu estava indo ali. Hoje, já um pouco mais velho, com 44 anos, naquele tempo eu tinha 5, ou seja, 39 anos depois, eu entendo que aquilo era muito bom para mim, como realmente foi. Me ensinou a ler, me ensinou a escrever, me ensinou tanta coisa. Mas a primeira experiência, o primeiro momento quando eu ali cheguei não foi bom, porque eu não conhecia nada daquilo. Então o que eu quero que você já vá entendendo nessa manhã, às vezes a experiência na vida que a gente passa, seja ela qual for, o primeiro momento, quando a notícia chega, nos desestabiliza sempre. E se você quer relacionar a você hoje, na idade que você tem, pense assim. Vou dar um exemplo muito simples. Maurício estava falando aqui agora há pouco, falou que na sexta-feira ele ficou resfriado. Antes dele criar a fé necessária para avançar aí na vigília, ele já pensou, e agora? Eu estou com febre. E para ele que é casado, ele deve ter pensado, e agora, Camila, será que eu vou passar? E para ele que é pai, e agora os meus filhos, será que eu vou passar? Uma mera gripe. Mas quando ela chega, você não sabe no primeiro momento para onde ela vai evoluir. Da parte no mundo que a gente tem vivido, que você não sabe mais se é gripe, se é resfriado, você não sabe mais se é Covid, se é algo manipulado, se é algo construído, se é algo inventado, você não sabe. Então quando chega o primeiro sintoma de alguma coisa, você fala, o que é isso? E você já começa a ficar desconfortável. E você já começa a se distanciar daquilo que era para trazer, aquele a quem era para trazer a sua paz, como nós dissemos, a paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Jesus, ele é o príncipe da paz. Por que eu estou construindo tudo isso aí? Para vocês começarem a entender. No trecho da Bíblia que nós lemos, eles estavam reunidos, e a Bíblia ela é tão linda, ela é tão clara, que a Bíblia fala que eles estavam reunidos ali a portas. Porta fechada é uma coisa, porta trancada é uma outra coisa. Porta fechada, você de repente não quer ser incomodado. Você quer ter mais atenção em alguma coisa, você quer estudar melhor, você quer não se distrair, você fecha a porta. Quando você tranca a porta, é porque você quer ter um sentimento de segurança. Seja ela a segurança que ninguém vai fazer mal algum a você, ou seja aquela segurança extrema de que você de fato, por exemplo, quer estudar e que ninguém vai entrar. E no caso específico da passagem que nós lemos, eles estavam à porta trancadas porque eles estavam com medo das autoridades judaicas. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus, que era a referência, que eles entenderam que poderiam confiar e viram tantos milagres na caminhada diária com Ele, não estava mais ali. E eles viram tanta coisa e tinham tantas palavras e tantas promessas, sabiam que eles tinham que continuar, mas de repente decidiram fugir e se esconder. Eu quero te perguntar nessa manhã, quantas promessas Deus tem para você? Quantas promessas Jesus tem para você e de repente no primeiro percalço, na primeira dificuldade você quer correr, entrar debaixo do edredom, trancar a porta e sumir? Não queira sumir, querido, porque aquilo que Ele quer fazer em você e através de você é muito grande. Então, se você não quer para você, não roube a oportunidade de você trazer transformação e vida nova a uma outra pessoa que você vai alcançar. Através da sua caminhada, através do teu testemunho. Portas trancadas, diz a Bíblia. Talvez porque ainda era o primeiro momento, como nós falamos da escola, Jesus não estava ali todo o tempo todo, milagre acontecendo. Jesus saiu, e aí agora? O que é que nós vamos fazer? E agora? E diz, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas estavam as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo das autoridades. Já comece a entender o que é que tem te trazido medo, pânico,
O que é que tem te trazido a vontade de correr para um lugar seguro e trancar as portas e dali ficar escondido? Não sei se é uma situação, talvez nas suas finanças, no seu trabalho, não sei se é uma situação familiar, não sei se é uma situação com seus filhos, não sei se é uma situação de relacionamento, não sei se é uma situação de uma doença, de uma enfermidade. Não sei se é uma situação judicial. O que eu sei é que ali, naquele momento, como eles estavam fugindo, estavam trancados, não queriam enfrentar a situação, queria que talvez aquilo passasse rápido ou acabasse e algo novo surgisse. E estavam ali, verso 19, ao cair da tarde, já estava escurecendo o dia, já não ia ter mais luz natural, já não ia ter mais por onde caminhar, para onde fugir, escuro, não é como hoje que tem poste na rua. E eles resolveram se isolar, se trancar, e talvez ali um ficar alimentando o medo do outro. Mas o mais lindo de tudo é que quando eles estavam no meio daquela confusão, diz a Bíblia, no meio do verso 19, quando eles estavam de portas trancadas na casa onde estavam os discípulos, com medo das autoridades e dos judeus, veio Jesus, diz a palavra, diga comigo, veio Jesus. Mais uma vez, veio Jesus. Para gravar, veio Jesus. E apareceu. No meio da sua dificuldade, no meio da sua adversidade, no meio do seu desespero, no meio daquilo que você acha que não vai dar conta, no meio da saúde que você não acha que pode ser restaurada, quando você estiver no meio da sua crise, Ele vai chegar. O interessante é que Ele está preocupado com o seu coração. Eles estavam aflitos, eles estavam com medo, eles estavam fugindo, eles estavam com a porta trancada, mas o coração estava aberto para o Senhor, eles já tinham recebido. Então no momento da dificuldade o Senhor apareceu, com o ambiente fechado, com a porta trancada, com a porta lacrada, lembrando que ele já tinha passado pelo túmulo, que estava com uma pedra de toneladas na frente, mas quando Ele quer chegar junto a você, não há túmulo, não há pedra, não há porta trancada que possa deter o Senhor quando Ele quer te visitar. Aleluia, glórias a teu nome, Jesus. Agora entendam, eles estavam com medo, estavam com tudo isso. Mas a palavra de Deus, que a Bíblia ela é a verdade, Ele fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, irmão, com todo medo, eu tenho certeza que eles estavam ali. Jesus não estava mais, mas eles estavam falando dele. E agora, onde ele está? Onde ele está? Mesmo que seja na sua aflição, mesmo que você não esteja entendendo, quando você perguntar onde ele está, Jesus fez o nome dele. Você e o Espírito Santo são mais 2, pelo menos. Ele vai chegar. Não há nada que possa impedir dele chegar ao seu encontro, se você tiver o coração nas mãos dele. Então, ao entardecer, quando a luz vai se apagando, quando a esperança vai se esvaindo, quando a linha vai afinando, ao entardecer daquele dia, ao final do primeiro dia da semana. O lindo da Bíblia é que ela fala ao final do primeiro, porque Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Então, ao final do primeiro dia, na aflição Ele chegou. E você deve estar pensando aí nesse momento: mas o que é que isso tem a ver comigo? Eu não sei se você está no final ou no princípio, mas o que eu sei é que Ele é o Deus do final ou do princípio e do final. Seja o estágio que você está, se você estiver com Ele, entregue a Ele, em comunhão com Ele, em concordância com Ele, se fizer menção, Ele vai vir. Quem está entendendo? Aleluia. Verso 19 ainda: veio Jesus e pôs-se no meio deles. No problema que você pode enfrentar, ou no problema que você deve estar enfrentando, quando Jesus chegar, Ele não vai ficar no canto, te observando. A Bíblia fala que Ele entrou e ficou no meio. Por quê? Porque se aquele problema queria ser o meio das suas atenções,
Se aquela dificuldade queria ser o meio da sua atenção, ele vai para o meio e fala: atenção, sou eu. Foque em mim, porque o resto eu faço. Foque em mim, porque o resto eu vou fazer. Foque em mim, porque o trabalhar é comigo daqui em diante. No final do primeiro dia, com as portas trancadas, ele entrou. Ele veio, diz a Bíblia, pôs-se no meio e disse-lhe. Eu vou repetir isso várias vezes para que você saia daqui entendendo. Nos poucos minutos que a gente ainda tem, vai ser uma mensagem muito rápida que a gente não vai passar do horário. Mas o que eu quero que você entenda é que qual que seja a dificuldade, por mais que tentem fazer de tudo para que ele não chegue, que tranquem ele no túmulo, que tranquem as portas onde você está, que tentem te tirar de uma zona de algo bom para te levar a algo extremamente terrível, ele vai chegar onde quer que seja, vai se colocar no meio, em frente à situação, e ele vai te falar. E aqui, o que é que ele falou? Paz seja convosco. Todo mundo desesperado, todo mundo sem saber o que fazer. Será que nós vamos morrer hoje? Será que nós vamos morrer amanhã? Ele se foi, o mestre, o guia, ele acabou. Será? Paz seja convosco. Sabe, quando ele chega para oferecer a paz, ele chega para oferecer ele, que é o príncipe da paz. Ele fala: eu quero reinar no meio da sua situação, eu quero reinar no meio da sua vida, eu quero reinar no seu coração, eu quero entrar e fazer morada no seu coração, e eu quero trazer a minha paz, a paz que excede todo o entendimento, diz a Bíblia. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente anda ansioso quando a gente não tem certeza onde a gente está, onde a gente está plantado, quais são os nossos fundamentos e quem é aquele que dirige os nossos passos. Falei algumas vezes já na igreja sobre princípios. Hoje me alegrei, eu não consegui chegar para a EBD quando o Maurício falou que o pastor Maná também falou de princípios. Sabe, princípios são como alicerces, como uma sapata ali, uma fundação que você constrói e dali sai um pilar. Princípios são pilares, e princípios de Deus são pilares. Eles para sempre permanecem. O princípio está lá. Se você andar em alinhamento com o princípio, você vai ter cobertura. Porque algo vai ser erguido para que você esteja debaixo daquilo. Mas se você andar contra os princípios, você vai dar de frente, de cara com o princípio. Irmão, e se bater de frente com a pilastra, dói, te arrebenta inteiro. Mas quando você vive em alinhamento com os princípios, você vai ter cobertura, segurança, e é o Senhor que vai estar no meio deste lugar, te trazendo paz. Independente da situação. Independente da situação. Ele vai entrar, vai tomar o centro e vai dizer: a minha paz seja contigo. O meu refrigério seja contigo. A minha novidade de vida seja contigo. O meu novo seja contigo. Então, quando a situação aperta, quando a situação fica estreita, quando a situação fica dura, quando a situação fica impossível, primeira coisa, ele chega. Diga comigo: chega. 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 Segunda coisa, vai entender agora. Aquele ambiente todo conturbado e Jesus chegou. O ambiente ainda estava conturbado quando ele chegou e ele disse: a minha paz seja. Segunda coisa, ele acalma. Diga comigo: acalma. Acalma. Pronto. O ambiente está ruim, ele chega. O ambiente ainda está ruim, mas ele acabou de chegar, ele vai acalmar o ambiente. E depois que ele acalmar o ambiente, só dando uma palavra para você: a minha paz eu vos dou, e é mais do que suficiente. O verso 19 continua. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Não é isso que a gente leu? Que eu quero que você entenda: quando a situação estiver muito ruim, ele vai chegar, ele vai acalmar e ele vai se revelar a você. Ele chega, ele acalma e ele se revela. Mostrou as mãos e o lado. Ele falou: sou eu. A morte não pôde me parar, a cruz não pôde me deter, o império romano não pôde me calar, e os seus problemas não podem me afastar de você, se você quiser ter um relacionamento comigo.
Ele chega, ele acalma e ele se revela. Várias vezes na Bíblia, o Senhor apareceu aos seus discípulos após a ressurreição. Mas o dia específico desde que a gente leu dessa aparição foi o primeiro dia da semana, portanto, no domingo. O milagre dessa aparição, Jesus ele rompeu todas as barreiras. Na ressurreição ele rompeu o túmulo, ele rompeu as faixas que o envolviam, ele rompeu ali a porta, a pedra que foi rolada sobre o túmulo. Da mesma forma que ela tinha sido trancada, selada, ele rompeu aquilo tudo. Aí eu te pergunto nessa manhã, qual é o seu obstáculo? O que é que está te segurando? O que é que está deixando você de avançar? Porque eu tenho certeza que não são uma pedra ou pedras de toneladas, nem portas trancadas assim como foi Jesus, mas ele rompeu tudo para chegar ao encontro daqueles que precisavam vê-lo naquele momento. Entendeu? Aleluia. Estamos chegando no final, mais 4, 5 minutos a gente termina. Eu não vou passar ali do horário, meio-dia 5, meio-dia 6 a gente vai estar encerrando. Nenhuma porta fechada pode nos separar do Senhor. Está lá Atos 5:19, Atos 12:7. Os discípulos foram presos, alguns deles, quando eles clamaram e começaram a louvar, em meio ao problema, veio um terremoto, algo sobrenatural, e estourou as estruturas ordinárias naturais. Porque quando o poder de Deus chega de forma tão maravilhosa assim como Ele é, tudo que é natural sacode e rompe. Tudo que te aprisionava rompe. Tudo que é de cadeia e fortaleza rui. Para que você possa ser livre. A bênção dessa aparição, os discípulos alegraram-se, os discípulos receberam paz. O medo foi extinto, está lá em Lucas 24:38. Agora, a Bíblia também nos ensina quando a gente for orar, que a gente entra no nosso quarto e a gente fecha a porta. Que a gente tenha um tempo com Deus no secreto. Que a gente busque a Ele no secreto. Porque quando a gente busca Ele no secreto, e Ele se revela a nós, nos momentos que a gente precisar, seja até em público, Ele vai nos usar. Esses dias eu estava conversando com um amigo, falando sobre Elias. Elias tinha um tempo tão precioso com Deus no secreto. Horas e horas e horas investidas com Deus no secreto, por trás das portas, em oração. Que quando chegou um momento que ele precisava de Deus, que não queria que chovesse, que ele tinha que dar uma lição àquele povo, ele falou, não vai chover. Ele não ficou, Senhor, amado da minha vida, grande Deus de Israel, revela do teu poder para que teu ensinamento chegue nesse rei de coração duro, Senhor, então move os céus e os ventos. Não vai chover. Acabou. Aí está você às vezes enfrentando a situação, fala, mas eu estou declarando palavra e não está acontecendo. Como é que está o seu tempo no secreto, na porta do seu quarto, por trás trancada você e ele? Porque quando você tem tempo com Deus, irmão, no seu secreto, tenha certeza que quando você precisar dele em público, ele vai chegar e vai se posicionar na sua frente. Ele, não vai chover. Acabou. Mas tempo investido com Deus no secreto. Então feche a porta do seu quarto, busque a Ele no secreto, para que Ele se manifeste em você através de você. Quando Ele quer multiplicar, trazer novidade de vida, multiplicação, Ele também faz atrás de portas fechadas. Quando Eliseu chegou para aquela viúva e falou, entra na sua casa com os seus filhos, fecha a porta e começa a derramar azeite. Porque o azeite vai se multiplicar e vai trazer a provisão que você precisa. Quando você entrar com a sua família e tiver um tempo de busca e você continuar a pedir a Deus que Ele se revele a vocês, o azeite, que é um dos símbolos do Espírito Santo, vai fluir em você, na sua casa, na sua família, vai se multiplicar. E aquela adversidade que queria vir para ficar ali vai sair em nome de Jesus. Mas tem esse tempo no secreto. Uma visão inesquecível, o Senhor mostrou as mãos e o seu lado. Eles não deviam apenas somente ouvir a palavra da bênção, mas ver também o fundamento sobre o qual ela se apoiava. Por isso que ele mostrou, como estava lá em Isaías 53:5, uma nova experiência. E o Senhor soprou sobre eles naquele dia e disse, recebei o Espírito Santo. E ali foi um antigozo do derramamento do Espírito Santo, que ocorreu lá em Pentecostes, como nós celebramos domingo passado. Final ali da festa da colheita, Shavuot, onde depois da festa de Shavuot aconteceu o derramamento do Espírito. Ao mesmo tempo,
o Senhor deu-lhes uma nova missão. Está lá no verso 22 e 23. E para a gente encerrar nessa manhã, eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça bem fresco e fixo. A pedra do túmulo não foi um obstáculo. A porta não foi um obstáculo. O peso da pedra não foi um obstáculo. A engenharia da porta com a sua tranca não foi um obstáculo. Nenhuma coisa rústica, nenhuma coisa muito elaborada foram barreiras para interromper ou para barrar o agir de Jesus naquele dia e a solução do problema. Mas só tem uma coisa que pode impedir que isso aconteça com você. Vou pedir para que a igreja se coloque de pé. Veja que Jesus passou nas portas trancadas, chegou ali, disse, se revelou e disse, eu estou aqui, minha paz seja com você. Mas ele chegou porque aqueles corações conheciam ele. Ele chegou naquele lugar porque aquelas pessoas estavam reunidas também em nome dele, falando dele. Agora lembre-se que lá no livro de Apocalipse, o mesmo Jesus que passou pela porta ali trancada, que passou quando o túmulo estava fechado com a pedra, ele fala que está na porta do meu e seu coração e bate. Por que naquela porta trancada, cheia de problema, ele entrou? Por que com a pedra pesada do túmulo ele transpassou ali e saiu? E por que na porta do meu coração e do seu ele bate? E ele fala, se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo, você comigo. Porque como nós falamos alguns minutos atrás, ele não quebra princípios. E para que você tenha Deus dentro do seu coração, tem uma coisa muito simples que você precisa fazer, chamada oração de legalidade. Você tem que dar legalidade a Ele. Você dizer, Senhor, meu coração é teu, minha vida é tua, então age agora, se revela a mim. Passa à frente dos meus problemas, comanda a minha história, comanda a minha vida, porque hoje e a partir de hoje eu sou teu, Senhor, e tu és meu.